Você abrir sua Bíblia no Salmo de número 71. Como vocês sabem, eu tenho pregado aqui as mensagens nos Salmos, como os Salmos e a vida cristã, E estamos agora nos Salmos de confiança, todos os salmos que nós temos ministrado aqui, já falamos um pouco dos salmos de sabedoria e temos falado então agora dos salmos que são classificados como salmos de confiança. E esse Salmo 71 é mais um salmo de confiança, Vamos ler e vamos meditar no que esse salmo nos diz. A partir do verso 1 diz assim: Senhor, em ti me refugio, que eu nunca seja envergonhado. Livra-me pela tua justiça, resgata-me, inclina os ouvidos para mim e salva-me. Sê tu a rocha de refúgio para onde eu sempre possa ir. Ordena que eu seja salvo, pois tu és a minha rocha, a minha fortaleza. Meu Deus, livra-me da mão do ímpio, do poder do homem injusto e cruel. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Tenho me apoiado em ti desde que nasci. Tu és aquele que me tirou do ventre materno. Eu sempre te louvarei. Sou um testemunho para muitos, pois tu és meu refúgio forte. Minha boca se enche do teu louvor e da tua glória continuamente. Não me rejeites na minha velhice, não me desampares quando minhas forças se forem. Porque meus inimigos falam contra mim, e os que me espreitam conspiram contra mim, dizendo: Deus o desamparou, persegui-o e prendei-o, pois ninguém o livrará. Ó Deus, não te afastes de mim. Meu Deus, socorre-me depressa. Sejam envergonhados e destruídos os meus adversários, cubram-se de vergonha e humilhação aqueles que procuram a minha ruína. Mas eu esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais. Minha boca falará todo o dia da tua justiça e das tuas obras de salvação, que são incontáveis. Virei na força do Senhor Deus, proclamarei tua justiça, a tua somente. Ó Deus, tu me ensinastes desde a mocidade, e até aqui tenho anunciado tuas maravilhas. Agora estou velho e de cabelos brancos. Não me desampares, ó Deus, até que eu tenha anunciado tua força a esta geração, e teu poder às gerações do futuro. Ó Deus, tua justiça atinge os altos céus. Tu tens feito grandes coisas, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Tu que me fizeste passar por muitas e árduas tribulações, de novo me restituirás a vida, e de novo me tirarás dos abismos da terra. Tu me engrandecerás e me consolarás novamente. Eu também te louvarei ao som do saltério, pela tua fidelidade, ó meu Deus. Eu te cantarei ao som da harpa, ó Santo de Israel. Meus lábios, assim como a minha vida que remiste, exultarão quando eu cantar teus louvores. Minha língua também falará da tua justiça o dia todo, pois aqueles que procuram minha ruína estão envergonhados e humilhados. Vamos orar. Senhor Deus bendito, nós te damos graças e te louvamos pelo teu imenso amor, pela tua presença em nosso meio, e pedimos que, agora que temos lido a tua palavra e nela vamos meditar, que o Senhor ilumine o nosso entendimento, que o Senhor nos ajude a compreender o que a tua santa palavra nos diz, e principalmente que o Senhor nos ajude a aplicar em nossas vidas aquilo que o Senhor tem nos ensinado e aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. É dessa forma que nós oramos, confiando que a tua palavra irá atingir o nosso coração e nos transformar para o louvor, honra e glória do teu santo nome. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Esse salmo aqui, é um salmo bastante interessante. Ele tem alguns aspectos também bastante interessantes. Mas antes de nós entrarmos nesse salmo, a gente vê alguns fenômenos
na história da humanidade, né? E um dos fenômenos que nós vemos na história da humanidade é o conflito de gerações, né? Normalmente a gente vê aí um conflito de gerações, onde uma geração anterior tem dificuldades de se comunicar ou de se conectar com a geração posterior, né? A geração dos mais velhos nem sempre sabe se comunicar com a geração dos mais novos, e os mais novos nem sempre compreendem, né, ou entendem como a vida pode ser vivida com as bases e os fundamentos do passado, né? Então a gente sempre tem a gente sempre vê esses conflitos, né? Falando especificamente deste salmo, esse salmo é um salmo órfão, né? Por que ele é um salmo órfão? Porque logo no início nós não vemos uma identificação de quem o escreveu, né? Não está identificado de forma explícita quem o escreveu. Entretanto, alguns estudiosos dizem que alguns salmos sem identificação, eles podem ter como autor, ou podem ser atribuídos ao autor do salmo anterior, ou dos salmos anteriores que têm uma identificação. Por esse raciocínio, a gente poderia então pensar que esse salmo é um salmo de Davi, porque o salmo 70 é um salmo de Davi, né? E se nós olharmos para o salmo 70, que é um salmo bem mais curto, né? Nós vamos ver uma grande aproximação entre esses dois salmos, entre o salmo 70 e o salmo 71. Por exemplo, no verso 1, né, do salmo 70, ele diz: ó Deus, apressa-te em livrar-me, Senhor, apressa-te em socorrer-me, né? No salmo 71, a gente vê: Senhor, em ti me refugio, que eu nunca seja envergonhado, livra-me pela tua justiça, resgata-me, inclina os ouvidos para mim e salva-me, né? Então é um mesmo pedido, né, de socorro, algo muito semelhante, né? No verso 2 do salmo 70, nós vemos o Davi dizendo: passem vexame e humilhação os que procuram tirar minha vida, voltem atrás envergonhados os que se alegram com a minha ruína. No verso 4 do salmo 71, né, o salmista está dizendo: meu Deus, livra-me da mão do ímpio, do poder do homem injusto e cruel. E aí nós vamos vendo nesses dois salmos muita semelhança e até uma certa continuidade de assuntos, né? E isso então poderia nos levar a pensar que o autor do Salmo 71 é o mesmo autor do Salmo 70. Mas como não há uma identificação clara, né, nós vamos seguir conforme está aqui no Salmo 71, sem uma identificação clara, sabendo também que a Bíblia como um todo, ela de fato se comunica, né? Os capítulos, os livros, os versos não estão desconectados um do outro, né? Há uma harmonia em toda a palavra de Deus, e esta harmonia então faz com que haja uma coerência em toda a Escritura. Então, mesmo não havendo essa identificação clara, né, nós vamos seguir aqui, e eu vou citar sempre esse salmista como ou o autor desse salmo como o salmista, né? Agora, uma coisa bastante interessante, né? Por que no começo eu falei dessa questão do conflito de gerações? Esse salmo, ele não fala claramente, ou não é um salmo que vai tratar das gerações em si, né? Não é um salmo direcionado para as gerações. Mas nós vamos ver que esse salmista, ele diz aqui que ele já está idoso, né? Isso está muito claro, né? Que esse salmista aqui é um idoso. Ele vai falar da sua mocidade, ele vai falar agora do seu momento de velhice, e isso de alguma forma traz uma mensagem para as gerações. E eu quero tratar um pouquinho disso olhando para esse salmo. Mas voltando para o salmista aqui, fica muito claro que ele deixa inclusive muito claro que ele é um idoso, ele já está com uma idade avançada, né?
e ele tem também uma boa percepção corporal, né? Ele sabe que já não tem a mesma força e vigor físico que ele tinha antes. Ele tá velho. Ele fala dos cabelos brancos, né? Eu e o Carlos, a gente não tem esse problema, mas se a gente tivesse cabelo também estaria branco, né? A minha barba aqui não deixa eu mentir, né? Mas o salmista, ele tem uma boa percepção da sua condição física. Como eu disse, ele percebe que já não consegue fazer as mesmas coisas que fazia antes. E isso também nos traz deve nos trazer uma consciência também, porque os anos vão passando e a gente já também, conforme os anos passam, a gente já não consegue fazer as mesmas coisas que a gente fazia antes. Na nossa mente a gente consegue, mas no nosso corpo não. Né? Falava há pouco com o pastor Fernando, né? Ele estava dizendo, olha, eu já não subo mais escada alta assim, porque não é prudente, né? Já não é mais prudente, né? Então, quando a gente tem uma percepção, né, da nossa condição física, né, falando estritamente da condição física, a gente sabe que nós temos limites, e a gente não pode ultrapassar esses limites. A gente não pode ir além daquilo que a gente realmente consegue fazer. E esse salmista, ele tem essa percepção. Ele sabe que está velho, ele sabe que seu vigor físico já não é como antes. Mas ao mesmo tempo, ele fala que ele mostra, né, que ele ainda tem forças para continuar lutando. Ele já não luta como antes, mas ele não deixou de lutar. Ele já não faz as coisas como ele fazia antes, mas não deixou de fazer as coisas. Ele continua lutando, ele continua batalhando, né? E eu me lembrei, quando eu estudava, né, esse salmo, me lembrei de Caleb, né? Que mesmo depois de ter passado ali 40 anos no deserto, ele já saiu ele já não era novinho quando eles saíram lá do Egito. Passam 40 anos no deserto, e quando eles estão lá para guerrear contra as outras nações, para tomar ali a terra que Deus havia prometido, ele fala ali, ele e Josué falam, olha, ele fala para Josué, eu ainda tenho força, tenho a mesma força, tenho a mesma disposição. E aí que está a diferença. Ele disse, né, que tinha a mesma disposição de quando eles saíram lá do Egito. E o salmista aqui, apesar das suas forças físicas já não serem as mesmas, ele tem uma disposição para continuar lutando. E aparentemente aqui ele também não tem muita opção, porque seus inimigos continuam se levantando contra ele, né? Então ele não tem muita opção de não lutar, né? Fala, não, vamos ficar em paz, vamos ficar tranquilo aqui, deixa esse negócio de guerra, para que ficar brigando, né? Os inimigos dele não davam paz para ele, né? Para o salmista aqui. Então, essa percepção inicial a gente também precisa ter, do que a gente pode, daquilo que Deus nos deu capacidade para fazer. E a gente tem que entender essas limitações, que ao longo do tempo vão aumentando. Ao mesmo tempo, a gente não pode perder a disposição de fazer aquilo que Deus manda a gente fazer. A gente nunca pode perder essa disposição. Mesmo que a gente seja, como alguns aqui, né, sejam mais novos, né, e por algum motivo estejam enfrentando alguma doença, às vezes, né, que vai deixando o corpo debilitado, a disposição para realizar aquilo que Deus faz não pode diminuir. Na realidade, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais disposição nós temos, ao mesmo tempo que a gente vai tendo consciência do que a gente consegue e daquilo que a gente não consegue fazer fisicamente. Então, como eu disse, embora este salmo ele não fale especificamente de gerações ou algum tipo de conflito entre as gerações, a vida desse velho salmista é apresentada, né, como com um inspirador testemunho, né, de fé, de confiança em Deus, em qualquer tempo, em qualquer geração, né? O verso 7 deixa isso muito claro, né? Salmo 71, verso 7. Ele fala, sou um testemunho para muitos. Então eu quero olhar para esse salmo nessa perspectiva de um salmista velho, né, idoso, que já não tem força física, apesar de ter disposição para fazer a obra de Deus, e continua fazendo. Ele tem disposição para continuar lutando, e ele continua lutando dentro das suas limitações físicas, mas com a sua fé cada vez mais renovada, e com a perspectiva de que
ele tem a consciência de que a sua vida é um testemunho. A sua vida e a luta e a disposição que ele tem é um testemunho para a sua geração e para a geração posterior a ele, não é? E como eu disse, então, né, ele não, essa vida, né, a vida desse salmista é uma inspiração de fé, de confiança em Deus. E se nós pensarmos então nos mais novos, mesmo nos mais velhos, a gente vai ver que cada geração tem as suas preocupações, e essas preocupações são legítimas, né? Os jovens se preocupam com a vida profissional, né? Com o seu desenvolvimento educacional, né? Os jovens se preocupam com relacionamentos, né? Se vão casar, se não vão casar, com quem vai casar, né? Onde vai morar, né? Como vão se sustentar, né? Se preocupam com o futuro, né? E coisas desse tipo, né? Os mais velhos, né, se preocupam, né, se terão algum tipo de assistência na velhice, né, se vão ficar sozinhos, se não vão, se vão ter a presença da família, né? Os mais velhos, né, que vivem na fase do condor, né? Condor aqui, condor ali, né? Tem dor até nos cílios dos olhos, né? Então, é uma preocupação. É uma preocupação que todos nós enfrentamos. As crianças também têm preocupações, né? Quais são as preocupações das crianças? Se vai ter alguma coisa para comer, né? Quanto tempo vão ter para ficar brincando, né? É a preocupação. A criança já acorda, né? Tem alguma coisa para comer, né? E aí já quer brincar. Aí quando está brincando e os pais chamam para comer, ele não quer parar para comer, né? Porque ele fica preocupado, se ele parar de brincar, ele vai perder aquele tempo de brincadeira, né? Enfim, o que eu quero dizer aqui é que todos nós temos preocupações e enfrentamos lutas. E essas lutas e preocupações são legítimas, né? Mas este velho salmista, ele dá testemunho de como ele passou a vida toda confiando em Deus. Ele fala que desde a sua infância, desde do seu tempo de menino, né? Na verdade ele fala que desde o ventre da sua mãe, né? Ele percebe que ele está sendo cuidado por Deus. Mas ele fala aqui da sua mocidade, né? Representando aqui um momento em que ele começa a ter consciência de quem Deus é. E a partir do momento que ele tem essa consciência de quem Deus é, ele deposita toda a sua confiança nesse Deus. Com isso, ele vai dando testemunho, então, de como ele passou toda a sua vida esperando em Deus e depositando sua vida nas mãos de Deus. Ele assume isso como uma responsabilidade, né, de dar testemunho. Ele assume a responsabilidade de transferir, ou transmitir, na verdade, fé e confiança em Deus, para que, por fim, as novas gerações e a geração, a sua própria geração, também confiem em Deus, para que as ações de todos aqueles que confiam em Deus e a forma como nós vemos e interagimos com o mundo sejam norteadas pela confiança em Deus, e não pelos temores do mundo, e não pelas limitações do nosso corpo físico ou da nossa capacidade intelectual. Que nós não sejamos limitados pelo nosso corpo físico e não sejamos limitados pela nossa muita ou pouca sabedoria, mas que nós sejamos sempre impulsionados pela fé e confiança em Deus. É isso que esse salmista, essa responsabilidade que ele assume diante das gerações, dos mais velhos e também dos mais novos. Ele quer que todos possam viver confiando plenamente em Deus, e é esse o cenário do Salmo 71. Nos versos 1 ao 4, o salmista então ele ora, né, buscando a Deus e buscando refúgio e fortaleza no próprio Deus. Logo no início a gente percebe isso, né? Ele expõe o que um pouco mais para frente a gente vai perceber que é uma escolha de uma vida. O que ele expõe? Ele expõe e diz claramente que Deus é o seu refúgio. Ele diz que Deus se fez justiça em seu favor. Ele percebe isso, que Deus se fez justiça em seu favor.
O salmista, ele diz aqui, esse velho salmista, esse salmista idoso, ele diz que Deus é o seu resgatador. Ele diz que Deus é sua rocha de refúgio, para onde ele vai a todo momento e durante toda a vida. E é bom deixar claro aqui que ele não ficava entrando e saindo da presença de Deus, ou entrando e saindo desse refúgio. O que ele deixa claro aqui é que sempre que o seu coração se inclinava para o medo, se inclinava para as dúvidas, se inclinava para alguma situação que fosse mais natural, ele voltava os seus olhos para Deus e declarava para si mesmo que Deus é o seu refúgio, que Deus é a sua fortaleza. Nesses primeiros versos, ele deixa muito claro que Deus é o seu salvador, é a sua fortaleza, Deus é o seu libertador. E esta não é uma escolha que ele faz, dentre muitas opções. Ele decide que Deus é o seu refúgio. Ele decide que Deus é a sua única escolha. Apesar das opções que são apresentadas para ele, o salmista ele escolhe e decide sempre por Deus, sempre confiar em Deus. Ele não pensa em alternativas. Para ele está plenamente decidido. Isso desde a sua mocidade. Ele está decidido a confiar em Deus e confia em Deus desde a sua mocidade. Mesmo que opções sejam colocadas diante dele, ele não se envereda para as opções apresentadas. Ele sempre continua confiando em Deus. Dos versos 5 ao 9, o salmista ele ora, para Deus, ele ora àquele que tem cuidado dele desde a infância, Como eu disse, no momento em que o salmista começa a ter consciência de quem é Deus e começa a se relacionar com Deus de uma forma consciente também. Então o salmista ele ora de tal forma que ele expressa que desde a sua mocidade e até aquele momento em que agora ele está velho, ele confia em Deus. Ele sabe que Deus tem cuidado dele, ele sabe que Deus não o desamparou, Vamos ler os versos 5 ao 9. Ele diz: pois tu és minha esperança, Senhor Deus, tu és minha confiança desde a minha mocidade, tenho me apoiado em ti desde que nasci. Olha a declaração do salmista: tu és aquele que me tirou do ventre materno, eu sempre te louvarei. Sou um testemunho, como o verso que eu já li, para muitos, pois tu és meu refúgio forte. Minha boca se enche do teu louvor e da tua glória continuamente. No verso 9 então ele diz: não me rejeites na minha velhice, não me desampares quando minhas forças se forem. E esse verso ele é praticamente retórico, Por quê? Porque ele sabe que Deus não vai rejeitá-lo. Ele tem confiança que Deus não vai rejeitá-lo. Ele experimentou isso durante toda a sua vida. Ele experimentou o fato de que Deus não o rejeitou, não o desamparou durante toda a sua vida. Então ele sabe que isso não vai acontecer. Quando ele diz: não me desampares quando minhas forças se forem, ele não está dizendo que porventura Deus vai desampará-lo. Na verdade ele está falando para si mesmo. É como se ele estivesse ao mesmo tempo orando para Deus e dizendo para si: Deus não vai te desamparar, porque era um conflito que ele estava também enfrentando internamente. Lembra que no começo eu falei que as gerações têm alguns conflitos? Os mais velhos falam: puxa, como é que vai ser a minha velhice? Será que eu vou ficar abandonado? Será que eu vou ficar sozinho? Será que eu vou ter o que comer? Será que isso? Será que aquilo? Jesus também, sabendo dessas coisas, o que ele ensinou para os seus discípulos? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Por quê? Porque Deus tem cuidado de nós. Ele sabe que a gente precisa comer, Ele sabe que a gente precisa se vestir, Ele sabe que a gente precisa de todas essas coisas. Mas o que Ele ensina lá para os seus discípulos no capítulo 6, verso 33 de Mateus? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então a gente não precisa ficar ansioso. Mas o salmista aqui, ele, assim como nós,
passam por momentos de ansiedade. E a Bíblia como um todo também trata desse assunto, porque a Bíblia vai falar assim, né? Paulo vai dizer: lançai sobre ele todas as vossas ansiedades. Paulo sabia que a gente também vivia ansioso, porque ele passava por momentos de ansiedade. E nesses momentos de ansiedade, nós precisamos falar para nós mesmos aquilo que a palavra de Deus diz. E esse salmista, ele está orando a Deus, mas ao mesmo tempo ele está dizendo para si mesmo que ele precisa continuar a confiar em Deus, que Deus não vai rejeitá-lo, que Deus não vai desampará-lo, que Deus não vai abandoná-lo, mesmo quando suas forças físicas disserem ou aparentar que ele está abandonado. Deus não vai abandoná-lo. O salmista, então, desde muito novo, ele tem essa consciência de quem é Deus, e nós precisamos também saber quem é Deus, conhecê-lo e desenvolver esse conhecimento, né, de quem é Deus. E o salmista, desde então, desde que conhece a Deus, ou quanto mais ele conhece a Deus, ele deposita muito mais a sua vida nas mãos de Deus de uma forma exclusiva. A principal razão que o salmista aponta aqui, né, como sendo esse ponto de apoio, de confiança, primeiro aqui, ele conheceu o Deus único e verdadeiro. Só existe um Deus. E apesar, como eu disse, né, de muitas opções serem apresentadas para nós, ou para a humanidade, não existe outro Deus, só existe um Deus. E esse Deus é o Deus verdadeiro, o Deus que criou todas as coisas por meio da sua palavra, o Deus que sustenta todas as coisas por meio da sua palavra, o Deus que tem o domínio sobre tudo e sobre todos. Esse é o único Deus. O Deus da Bíblia é o único Deus, não existem outros deuses. Davi, ele, em todos os salmos que ele escreveu, ele tinha essa consciência, e o salmista aqui também, né, esse salmista idoso, ele tem essa consciência de que existe somente um Deus, e ele deposita a sua vida nas mãos desse único Deus, entendendo que ele é soberano e poderoso para sustentá-lo. Qual a razão que esse salmista aqui toma em consideração para confiar em Deus? Esse Deus, né, que é a causa de toda a existência. O Deus verdadeiro é a causa de toda a existência. As coisas não vieram a existir por si mesmas. Deus criou todas as coisas. Deus é a causa de toda a criação. Deus é a causa de tudo que foi criado se manter criado. Deus é a causa de que todas as coisas que foram criadas não terem sido destruídas, porque Ele sustenta tudo aquilo que Ele criou. Toda a existência depende de Deus, foi criada por Deus e depende de Deus. Ao contrário, né, dos falsos deuses, né, dos deuses mitológicos, né, que inclusive vivem em crise, né? Se você vai assistir alguns filmes que tratam dos deuses mitológicos, esses deuses estão sempre em crise, né? Estão sempre em crise e brigando um com o outro, né? E aí coloca o ser humano lá no meio da briga deles para fazer o serviço sujo. Pode ver, todo filme, série que fala dos deuses mitológicos, né? Esses deuses estão brigando entre si e coloca os seres humanos para fazer o trabalho sujo. Mas ao contrário desses falsos deuses, o que a Bíblia nos ensina acerca do Deus verdadeiro? Que o Deus verdadeiro, ele não está em crise. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estão em perfeita harmonia, em perfeita e eterna harmonia. E o Deus verdadeiro, que é o Deus Pai, Deus Trino, né? Eles trabalham em favor do bem-estar de todos aqueles que creem nele. Ao contrário dos deuses mitológicos que colocam os seres humanos lá para brigarem e se degladiarem entre si, eles mesmos ficam lá nos seus Olimpos, né? O Deus Trino, ele veio até nós.
E a Bíblia claramente diz que Ele trabalha em nosso favor, trabalha para o nosso bem-estar. De Gênesis até Apocalipse, o que nós vemos que todo o trabalho de Deus é um trabalho para que aqueles que confiam nele sejam bem-aventurados, sejam bem-sucedidos. Os salmos, inclusive, começam com bem-aventuranças. O Salmo 1 começa com bem-aventuranças. Jesus começou o seu discurso, a sua pregação ali, chamada de Sermão da Montanha, falando das bem-aventuranças, Mateus capítulo 5. Porque o propósito de Deus é que de fato nós sejamos bem-sucedidos, que nós sejamos bem-aventurados em tudo aquilo que nós fizermos. Mas só há uma condição de nós sermos bem-aventurados, só há uma condição de nós sermos plenamente felizes, só há uma condição de nós realmente vivermos aquilo que Deus quer que a gente viva de forma plena, se nós confiarmos nele. A confiança em Deus, eu não gosto muito de usar essa expressão, mas é a chave para nós de fato vivermos uma vida feliz e confiante. A confiança em Deus e a esperança nele é a chave para nós, mesmo em meio às lutas, termos a esperança de que nós vamos sair vitoriosos no final dessas lutas. A confiança em Deus, no Deus verdadeiro, é a chave para nós de fato desfrutarmos desta vida conforme aquilo que Deus mesmo estabeleceu. A confiança em Deus é a chave para nós vivermos na vitória de Cristo. Por isso Paulo disse que nós somos mais do que vencedores em quem? Em Cristo Jesus, que venceu por nós na cruz do Calvário. E nós então precisamos depositar a nossa fé, esperança e confiança no Deus Trino, porque é no Deus Trino que nós encontramos a verdade absoluta e a forma correta de como nós devemos viver neste mundo e de como nós devemos enfrentar as situações deste mundo. Nessa peregrinação no mundo, esse salmista aqui, ele está convicto de que toda a provisão e o cuidado da vida dele vem de Deus. E é isso que nós precisamos entender também. Toda provisão, toda proteção que nós precisamos nesta vida, ela vem de Deus. Deus nos sustenta, Deus nos fortalece, Deus nos levanta, Deus nos mantém onde nós devemos estar. Uma porta não se abre por si só, Deus abre para que nós possamos passar. Uma porta não se fecha por si só, Deus fecha, impedindo que a gente passe. Ou muitas vezes, como aconteceu lá no Egito, Deus abre as portas, como abriu o Mar Vermelho, para o povo passar, e depois ele fechou as portas para que o inimigo não passasse. Muitas vezes Deus abre a porta, a gente passa, e aí ele fecha a porta para que o inimigo não venha atrás de nós. Inclusive, se você ler Deuteronômio, o que Deus diz ali através de Moisés, Deuteronômio 26, diz que nós devemos obedecer ao Senhor, e que se nós obedecermos ao Senhor, nós seremos o quê? Bem-aventurados ao entrarmos, ao sairmos, ao estarmos no campo ou na cidade. E mais para o final ali do capítulo 26 de Deuteronômio, ele claramente diz que aqueles que obedecem ao Senhor de todo o coração, Deus dará ordem para que as bênçãos o persigam e o alcancem. Então veja que a gente faz tudo ao contrário, A gente vive buscando bênção, a gente vive buscando, Deus me abençoa aqui, então a gente se esforça para que Deus nos abençoe, a gente se esforça para que Ele faça isso, faça aquilo em nosso favor, quando a Bíblia nos diz o seguinte: o que a gente precisa fazer? Obedecer aos mandamentos do Senhor. Quando a gente obedece os mandamentos do Senhor, quando a gente ama o Senhor, quando a gente confia nele, Ele dá ordem para que as bênçãos venham até nós. Ele dá ordem para que as bênçãos... E veja que o texto lá diz que Ele dará ordem para que as bênçãos nos alcancem. Então a bênção vai ter que correr para nos alcançar, porque a gente está correndo em direção a Deus, a gente está olhando para o Senhor, a gente quer adorar ao Senhor, a gente quer viver de acordo com o que Deus nos diz.
A gente quer ver o Senhor, a gente quer ouvir a sua voz, a gente quer adorá-lo, a gente quer que a nossa vida promova ou produza alegria e prazer no coração de Deus. Então o nosso esforço é para que Deus se alegre com o nosso modo de viver. Nós não nos esforçamos para alcançar alguma coisa de Deus, mas porque nós fomos alcançados por Ele, nós vivemos então para gerar prazer no coração dEle. Como o próprio Deus disse acerca de Jesus: esse é meu Filho amado em quem eu tenho muito prazer. Por quê? Porque para Jesus, fazer a vontade de Deus era a sua comida e a sua bebida. Jesus vivia para agradar ao Pai, e o Pai se agradou dele. Então o que eu quero dizer com isso é que a nossa vida deve ser uma vida de dedicação a Deus, de confiança nele, sabendo que em toda a nossa vida Ele cuida de nós e Ele provê todas as coisas. Dos versos 10 ao 13 do Salmo 71 aqui, o salmista, ele vai orar contra os seus acusadores, né? E aí nós podemos pensar também no seguinte, né? Vamos ler dos versos 10 ao 13. Ele diz: porque meus inimigos falam contra mim, e os que me espreitam conspiram contra mim, dizendo: Deus o desamparou, persegui-o e prendei-o, pois ninguém o livrará. Ó Deus, não te afastes de mim. Meu Deus, socorre-me depressa. Sejam envergonhados e destruídos os meus adversários, cubram-se de vergonha e humilhação aqueles que procuram a minha ruína. Então olha só, esse velho salmista aqui, que tem consciência da sua condição física, que já não é mais a mesma, mas essa condição física também é aparente para os outros. As pessoas olhavam para ele e viam que ele estava velho. E aí o que os inimigos queriam fazer? Queriam se aproveitar da condição física desse salmista e falou: bom, agora é a hora da gente atacar e acabar com a raça desse camarada aí. Ele está fraco, já está velho, vamos para cima dele. E o salmista então ele ora mostrando primeiro a sua confiança em Deus e clamando para que Deus o socorra. E a Bíblia nos ensina que Deus é o Deus sempre presente nas tribulações ou em nossas tribulações, e Ele sempre nos responde no tempo oportuno. Esse inimigo, ele tem muitos, esse salmista, ele tem muitos inimigos, né, na sua vida. E a realidade da humanidade é que desde que o pecado entrou no mundo, esta vida é uma vida de enfrentamentos. É uma vida que a gente enfrenta conflitos, que a gente enfrenta dificuldades. Na velhice aqui, esse salmista, ou na velhice desse salmista, né, os inimigos se levantam de uma forma feroz, né, ao ver a sua condição física, e tentam se aproveitar para atacá-lo, para destruí-lo. Mas, como acabamos de ler, né, os versos 10 e 11 deixam isso muito claro, né? Os inimigos olham para o salmista e o ridicularizam. E ridicularizam a sua fé, ridicularizam a sua esperança em Deus. Eles julgam que ele está abandonado, eles julgam que ele está desamparado, eles julgam que a sua fé é inútil. O Salmo 22, verso 8, ele diz assim: ele confiou no Senhor, que o livre e o salve, pois ele quer o seu bem. Isso são palavras de deboche dos inimigos. E Jesus depois, quando estava crucificado, né, ali, aqueles que o crucificaram estavam dizendo a mesma coisa acerca de Jesus. Ele confiou em Deus, então que Deus o livre. Está lá Mateus 27, eu não vou ler, mas você pode ler depois, Mateus 27, nos versos 41 e 43. Esta mesma zombaria continua acontecendo, né, hoje em dia, contra aqueles que confiam e expressam sua fé em Jesus Cristo e esperam por Ele. Aqueles que confiam em Deus e declaram a sua fé são alvo de zombaria desse mundo. E essa zombaria está ficando cada vez mais intensa. E alguns chegam a serem não só hostis, mas chegam a ser bárbaros, defendendo o ataque contra os que professam a fé em Jesus,
como se isso fosse algo legítimo, como se isso fosse algo justificável. Eles se levantam contra os cristãos, contra os que confiam em Deus, e defendem, como eu disse, até mesmo a morte de cristãos, como se isso fosse uma coisa legítima, como se isso fosse de fato trazer paz para essa terra. O problema da terra são os cristãos. Por quê? Porque o cristão, ele é contra o pecado. O cristão verdadeiro, ele é contra o pecado. O cristão verdadeiro, ele é contra a corrupção, ele é contra o roubo, ele é contra o aborto, ele é contra relacionamentos que se contrariam à palavra de Deus. A Bíblia, claramente, e eles chamam o cristão de intolerante quando nós declaramos o que a Bíblia diz acerca de relacionamentos. A Bíblia condena claramente o relacionamento de um homem com outro homem, de uma mulher com uma outra mulher. A Bíblia condena isso. E a nossa pregação do Evangelho tem que deixar isso explícito para que haja salvação, para que haja arrependimento. Mas dizem que ao declararmos isso nós estamos sendo intolerantes, que nós devemos aceitar todas as formas de expressão de amor. O diabo ama o pecado, o diabo ama a mentira. Devemos defender então que esta é uma forma legítima de expressão de amor? Alguns até defendem, mas a Bíblia não diz isso. Por isso que nós vivemos em constante conflito. A vida nessa terra, como eu disse, desde que o pecado entrou no mundo, é uma vida de enfrentamentos, principalmente o enfrentamento contra o pecado. E por isso essa zombaria permanece até hoje. Por isso o mundo se levanta contra nós. A visão, né, que o mundo tem é que, como Deus, ou como eles não estão sofrendo as represárias, né, que a Bíblia diz, de uma forma tão intensa como já aconteceu no passado, eles dizem, bom, a fé que eles têm é uma fé inútil também. Eles estão abandonados por Deus, eles oram, e Deus não faz nada em favor deles. A gente faz o que a gente quer, a gente persegue, a gente mata, a gente prende. E aí eu já estou expandindo, né, e pensando principalmente na igreja perseguida, como tem acontecido no Oriente, como tem acontecido no continente africano. Muitos cristãos estão sendo mortos por causa da sua fé em Cristo. Muitos estão perdendo suas casas, muitos estão perdendo seus recursos, porque estão sendo perseguidos por aqueles que são contrários à fé, são contrários a Cristo, são contrários à cruz, são inimigos da cruz. E ao verem o suposto êxito que estão tendo, né, esses inimigos, ao atacarem os cristãos, eles acham que nós cristãos estamos abandonados nesse mundo, e que a nossa fé e a nossa esperança em Deus não vale para nada. Mas o salmista, ele mostra que, ao contrário da zombaria e ao contrário da sua força física que já está indo embora, que diminui, né, ao longo do tempo, a sua confiança em Deus vai aumentando ao longo dos anos. Então, quanto mais os inimigos zombam dele, quanto mais a sua força física vai indo embora, mais ele confia em Deus, mais ele deposita a sua esperança em Deus. É a partir dessa perspectiva da confiança exclusiva que ele tem em Deus, que a vida desse salmista, desse velho salmista, se torna um testemunho de fé para todas as gerações. Porque se nós estivéssemos lá, nós íamos ver um velho, talvez ali com dificuldade de andar, mas iríamos ver um idoso cheio de fé, um idoso cheio de esperança, um idoso cheio de vigor na sua alma, um idoso que olha para Deus, e mesmo não tendo força para levantar algo um pouco mais pesado, quando ele dobra os seus joelhos para orar, ninguém é mais forte que ele. Quando ele se volta para o Senhor em adoração, ninguém o adora
ninguém adora a Deus com tanta intensidade como esse idoso que confia no Senhor. Se nós estivéssemos lá, nós seríamos inspirados por esse idoso a olharmos para Deus como esse idoso olha, ou estava olhando. E a partir dessa perspectiva, então, que esse velho salmista se torna um testemunho para todas as gerações. A sua vida testemunha e diz o seguinte: olhem para Deus, olhem sempre para Deus. Como também disse o escritor aos Hebreus, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele inspira, esse salmista, ele inspira os mais velhos, para que continuem a ter esperança e confiar em Deus, com base nas obras que Deus já fez. Então aqueles que são mais velhos, e falam assim: agora é o tempo da juventude, eles vão fazer tudo, eu não posso fazer mais nada. Não, esse salmista, quando nós olhamos para esse velho salmista, a gente vê que mesmo os que já estão mais velhos, ainda podem, e não só podem, como devem fazer a obra de Deus, devem realizar a obra de Deus. Esse salmista, ele desperta os mais jovens para que aprendam a confiar e esperar continuamente pelo auxílio de Deus. Os jovens que passam por, como eu disse, por tantas incertezas na vida, que são atacados por tantas dúvidas, são pressionados de uma forma tão intensa, e essas pressões muitas vezes fazem com que as suas vidas fiquem balançadas entre a fé e a vida social, por exemplo. Mas esse salmista, ele é uma inspiração e é um testemunho, porque, como ele declarou nesse salmo, desde a sua mocidade ele confia no Senhor. Então agora que ele está velho, ele se volta para os jovens, ou os jovens ao olharem para ele, fala: puxa, se ele confiou em Deus desde a sua mocidade, e ainda agora quando ele está velho, ele continua confiando em Deus, então é isso que eu devo fazer. Eu devo confiar em Deus enquanto eu ainda sou moço, enquanto eu ainda estou novo. E eu devo viver toda a minha vida confiando e esperando no Senhor. O Salmo 37 é um salmo de Salomão, e no verso 25, ele diz assim: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Olha o que Salomão diz aqui nesse salmo. Ele foi moço e já foi velho, mas ele nunca viu um justo mendigar o pão. Salmo 119, que na minha opinião, poderia ser chamado do salmo de declaração de amor à palavra de Deus, no verso 71, o salmista diz assim: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse teus decretos. Então o salmista, ele fala aqui que, veja, ele não está sendo aqui, como diz, masoquista, eu gosto de sofrer. Não, ele está falando: mas olha, no sofrimento, enquanto eu sofri, enquanto eu passei por dificuldades, eu aprendi a confiar em Deus. Se Deus não tivesse permitido que eu passasse por determinadas coisas, eu não ia conhecê-lo como eu conheço hoje, e eu não ia confiar nele como eu confio hoje. Deus permitiu que eu passasse por determinadas coisas. Deus me sustentou durante todo esse período que eu estava passando por aflições e dificuldades. Deus me fortaleceu enquanto eu estava ali pensando que estava tudo acabado. Deus me fez chegar até aqui. Então hoje eu confio em Deus muito mais do que eu confiava antes. Por quê? Porque eu conheci Deus no meio da dificuldade. Eu conhecia Deus, e eu já disse isso aqui outras vezes: nós não confiamos em quem nós não conhecemos. Ninguém confia em quem não conhece. Ninguém confia em quem não conhece. Mas quando você conhece alguém, e aí eu estou falando no âmbito humano, nós temos duas reações. Porque você conhece uma pessoa, você vai falar assim: eu não vou confiar nele. Ou porque você conhece essa pessoa, você fala: nessa situação eu posso confiar nele. Mas quando nós conhecemos a Deus,
nós aprendemos que podemos confiar nele em todo tempo, em qualquer situação, em qualquer circunstância. É isso que esse salmista nos ensina, este velho salmista nos ensina. E uma palavra direto para os jovens, né? Essa geração, a geração dos mais jovens, tendem a desprezar os mais velhos e a experiência dos mais velhos. Eu costumo dizer em casa, né, que há uma diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento a gente adquire lendo livros, estudando, etc. e tal. Mas sabedoria a gente só adquire ao longo da vida. É experiência. É a experiência de vida que nos dá sabedoria. E como eu disse, a geração mais nova, né, dos jovens, tendem a desprezar os mais velhos, como se eles não soubessem de nada. E de fato tem muitas coisas que os mais velhos não conhecem. Mas eles são muito mais sábios do que os jovens de hoje. Eles sabem lidar com as situações com muito mais destreza e muito mais constância e perseverança do que os jovens. Os jovens de hoje, infelizmente, diante de qualquer dificuldade já desistem. Eu vou sair dessa empresa porque o meu chefe falou que eu não fiz o negócio direito. Eu vou embora dessa igreja porque me repreenderam. Não deixaram fazer o que eu quiser. Disseram que eu pequei quando eu menti. Eu vou embora dessa igreja. Vou para uma igreja que não fique apontando meus erros. Os jovens desistem muito fácil das coisas. Até porque essa era é uma era do descartável, né? Já não se compensa mais você consertar aquilo que quebra. Compensa mais você comprar uma coisa nova do que você consertar aquilo que foi quebrado. Mas só que isso está sendo transferido para os relacionamentos, está sendo transferido para a vida como um todo. Então, se há uma dificuldade num relacionamento, até de amizade, ao invés de se esforçar para resolver a situação, deixa de ser amigo. A amizade é descartável. Nos casamentos dos mais jovens, né? Uma coisa não está dando certo. Qual é a solução? Vamos nos divorciar, vamos separar. Não deu certo. O emprego não está como eu gostaria. Eu não posso chegar a hora que eu quero, eu não posso fazer aquilo que eu quero. Se eu decidir que eu não gosto de fazer determinada atividade, então eu não posso fazer, eu sou obrigado a fazer aquilo e não me deixam fazer o que eu quero, então vou embora desse emprego. Tudo é descartável, é visto como descartável. A vida real não é assim. Na vida real, nós temos que enfrentar as coisas. Nós temos que buscar o socorro de Deus. E é em meio às perseguições, né, e foi em meio às perseguições que esse salmista pediu socorro para Deus, para que Deus o livrasse dos seus inimigos. Mas a força que ele pede, é muito interessante, a força que ele pede nesse salmo aqui, não é uma força para que ele continue anunciando a grandeza do Deus vivo. Olha o verso 13. Sejam envergonhados e destruídos meus adversários, cubram-se de vergonha e humilhação aqueles que procuram a minha ruína. Olha o verso 14. Mas eu esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais. Ele está disposto a continuar louvando e adorando ao Senhor, como no verso 15. Minha boca falará todo dia da tua justiça e das tuas obras de salvação, que são incontáveis. Isso em meio às perseguições, isso em meio às dificuldades que ele enfrenta. E é muito interessante que quando o salmista ele fala aqui dos inimigos, a palavra que o salmista usa aqui para inimigo é a mesma palavra que tem, ou a raiz dessa palavra é a mesma raiz da palavra usada para Satanás. E a palavra Satanás, né? Satanás significa aquele que ataca, aquele que acusa, aquele que se coloca como um adversário, como aquele que resiste. E é assim que os inimigos da cruz agem contra este velho salmista e agem contra nós. É assim que os inimigos de Cristo agem contra a igreja.
como aqueles que atacam, acusam, se colocam como adversários e querem destruir a igreja. Mas nós percebemos que estas lutas, elas têm uma amplitude muito maior, não fica restrita ao campo físico ou ao campo das palavras. É uma guerra espiritual que nós enfrentamos. É uma guerra espiritual. Mas nestas ações e acusações de Satanás, o que a Bíblia nos diz? O que a Bíblia fala quando o inimigo, Satanás, vem contra nós? O que a Bíblia nos fala? Zacarias, por exemplo, capítulo 3, verso 1 e 2, diz o seguinte: ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor. E Satanás, o inimigo, aquele que se coloca como acusador, estava ao seu lado direito para se opor a ele. Verso 2: mas o anjo do Senhor disse a Satanás: que o Senhor te repreenda. Que o Senhor te repreenda, Satanás. Que o Senhor, que escolheu Jerusalém, te repreenda. Este homem não é um tição tirado do fogo? Tem uma outra versão que eu uso bastante para estudar, que é a Nova Versão Transformadora, e ela diz assim, ela traduz assim estes dois versos de Zacarias 3, verso 1 e 2, ele diz assim: então o anjo me mostrou o sumo sacerdote Josué em pé diante do anjo do Senhor. Satanás, o acusador, também estava ali ao lado direito do anjo e fazia acusações contra Josué. Verso 2: o Senhor disse a Satanás: eu, o Senhor, rejeito suas acusações, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém o repreende. Este homem é como uma brasa tirada do fogo. Então, olha só, diante das acusações de Satanás, diante das acusações desse inimigo que se levanta contra nós, que se levanta contra a fé, que se levanta contra a igreja, o que o Senhor, o que Jesus Cristo diz? Eu rejeito as suas acusações contra o meu povo. Eu rejeito as suas acusações contra aqueles contra aqueles que confiam em mim. Toda acusação que você tem feito, eu as rejeito. E eu te repreendo. Paulo, em sua carta aos Romanos, no capítulo 8, verso 1, ele diz: portanto agora já não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em Mateus capítulo 16, verso 18, Jesus disse: eu digo-te que ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus fortalece aqueles que confiam nele. Deus levanta aqueles que confiam nele. Esses adversários serão envergonhados. E é isso que o salmista está dizendo aqui: que sejam envergonhados todos aqueles que se levantam contra mim, todos aqueles que são meus inimigos, todos os adversários da igreja, todos os adversários da fé, todos os adversários da cruz serão envergonhados e humilhados por Deus. E em contraste, com esta vergonha que enfrentarão, no verso 14, que eu já li, eu vou ler de novo, esses acusadores, servos de Satanás, o salmista diz que eles vão cair numa ruína ainda muito mais profunda, mas o salmista expressa sua confiança somente em Deus. Enquanto os inimigos cairão em humilhação, o salmista diz que continuará confiando em Deus. Mas eu esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais. Enquanto os inimigos, servos de Satanás, estão sendo humilhados e envergonhados, achando que quem está sendo humilhado é o salmista, o que a gente vê é o salmista dizendo que ele continuará louvando e adorando ao Senhor. Por fim, ou melhor ainda, nesse trecho, do verso 14, a adoração ao único Deus vivo é a resposta que o salmista apresenta diante das acusações. E agora sim, por fim, nos últimos versos aqui desse salmo, do 14 ao 24, o salmista ele louva a Deus pela salvação. A salvação que o próprio Deus concedeu a ele, não só naquele momento, mas durante toda a sua vida. Ele olha para a história da sua vida e percebe que Deus continuamente o salvou, o libertou, o guardou e o sustentou. Nós vemos nos versos 14 ao 16
que a adoração a Deus é um compromisso que esse salmista assume. O salmista, então, mesmo sabendo que seu vigor físico está diminuindo, ele está disposto a continuar lutando e adorando ao Senhor. Mas ele aponta que a fonte principal da sua força e da sua disposição não estão no seu corpo, nem na sua intelectualidade, e sim na sua total confiança em Deus. Esta é a principal característica desse velho salmista: a confiança depositada em Deus desde a sua mocidade. E ele faz essa comparação, né? Verso 71, verso 5, na parte B, né? E no verso 6, né? Ele diz: Tu és a minha confiança desde a minha mocidade, tenho me apoiado em Ti desde que nasci. Tu és aquele que me tirou do ventre materno, eu sempre Te louvarei. No verso 17, a primeira parte do verso 17, ele diz: Ó Deus, Tu me ensinastes desde a minha mocidade. No verso 9, na primeira parte do verso 9, ele diz: Não me rejeites na minha velhice. Então, veja que ele vai fazendo uma comparação entre a sua mocidade e a sua velhice, né? Ele diz: Não me rejeites na minha velhice. No verso 18, na primeira parte, ele diz: Agora que estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus. Então, em todo o tempo, durante toda a sua vida, ele confiou em Deus. Ele continuou crendo no Senhor. Ele continuou depositando a sua fé e esperança em Deus. Luta após luta, dificuldade após dificuldade, Deus o livrou. E nisto ele aprendeu a confiar em Deus. Eu não vou ler, mas você pode ler depois, que Paulo fala um pouquinho sobre isso. 2 Coríntios capítulo 4, versos 7 ao 10. Nisso tudo, confiar em Deus não é apresentado nas Escrituras para nós como uma opção que nós podemos ou não escolher. Deus nos dá uma ordem de confiarmos nele. Esta é uma ordem imperativa, da qual nós não podemos fugir. Nós devemos nos comprometer a confiar em Deus e anunciar, como esse salmista fez, né? E está declarado aqui nos versos 17 e 18. Ele se compromete a anunciar as maravilhas do Senhor para a próxima geração. É um compromisso que os mais velhos devem assumir com esta nova geração, de anunciar as maravilhas do Senhor, de anunciar aquilo que você que é mais velho experimentou na sua vida de fé. É muito importante nós conhecermos a Deus, nós praticarmos os princípios que Deus estabeleceu desde a nossa infância, desde a nossa mocidade, né? Isso também para os jovens, mas também é muito importante nós declararmos e anunciarmos tudo quem Deus é e tudo aquilo que Ele tem feito. Esse mundo é muito hostil à nossa fé, principalmente à fé evangélica. E como eu também já disse aqui, apresenta uma infinidade de opções religiosas e filosóficas. Mas a verdade bíblica também é que todos já estão condenados, ou todos são condenados ou absolvidos por um único Deus, por um único juiz, que tem uma única lei e um único modo de absolvição. O único modo de absolvição é Jesus Cristo. Paulo fala que todos estamos condenados e carecemos da graça de Deus. E a única forma de nós sermos redimidos é pela fé em Cristo. E no final desse capítulo, no final desse salmo, o salmista ele exalta a grandeza de Deus. Versos 22 ao 24, nós vemos como o salmista se dispõe a utilizar todos os recursos disponíveis que ele tem ali, né, representados ali pela voz e pelos instrumentos, para louvar e adorar ao Senhor. E nós também devemos utilizar todos os recursos que nós temos para louvar e adorar ao Senhor. Para finalizar esta mensagem, esse salmo nos ensina que a confiança em Deus deve nos conduzir à obediência. Nós confiamos se nós conhecermos a Deus. Ao conhecermos a Deus, nós vamos confiar nele
e confiando nele, nós devemos obedecê-lo. Uma vida de confiança em Deus conduziu esse salmista a uma vida de obediência a Deus. Esse velho salmista nos ensina que em todos os momentos da vida, em qualquer momento da vida, em todas as fases da vida e em qualquer idade, nós devemos confiar constantemente e exclusivamente em Deus, não só pelo que Ele faz, mas principalmente por quem Ele é. Na sua velhice, o salmista mostrou uma fé constante e perseverante. A palavra, que está na moda hoje em dia seria resiliência, Mas não é simplesmente uma resiliência, é uma fé genuína em Deus. Mesmo quando ao longo da sua vida, a sua fé oscilou, o salmista constantemente retornou ao Senhor. Davi tinha essa característica, ele sempre voltava para o Senhor. Sua fé foi amadurecendo ao longo da vida, e agora na sua velhice, esta fé que é pública, é também uma fé inspiradora, digna de ser imitada. A fé do salmista é um testemunho para a geração seguinte, que sempre aponta para Deus. É uma fé que sempre aponta para Deus e não para si mesmo. E em nossa caminhada de vida, nós temos a palavra de Jesus que prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A habitação do Espírito Santo em nós é esta garantia da presença contínua e ininterrupta de Jesus em nossas vidas. E o Espírito Santo nos foi enviado, logo após a morte de Jesus, para justamente nos dar esta garantia e testemunhar no nosso próprio coração que nós somos filhos de Deus e nós não estamos abandonados. Jesus morreu em nosso lugar para nos redimir junto ao Pai, e a Bíblia aponta para uma série de benefícios que a confiança em Deus nos confere. O maior deles é o fato de nós termos a convicção de que nós estamos salvos. A convicção de que ao fecharmos os nossos olhos aqui na terra, nós estaremos diante do Deus da nossa salvação. A confiança na vida eterna. A confiança de que Deus nos livrou do inferno. O inferno que existe. E para lá irão todos aqueles que são pecadores, que não se arrependerem dos seus pecados. Mas ao olharmos para as Escrituras, nós vemos uma outra série de benefícios que podem ser desfrutados aqui nesta vida. Salmo 125, verso 1 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Provérbios 30, verso 5 diz: toda a palavra de Deus é pura, Ele é escudo para os que nele confiam. Naum, capítulo 1, verso 7 diz: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, Ele conhece os que confiam nele. Dessa forma, se nós, e aí eu já posso me incluir, porque já passei de meio século de vida, se nós já temos alguma experiência de vida e de experiência com Deus, nós precisamos entender a importância da nossa vida na igreja. Aqueles que são mais velhos precisam entender a sua importância na vida da igreja. E como nós podemos ajudar os mais jovens a trilhar por esse caminho de fé e esperança. Nós não podemos nos eximir dessa responsabilidade. Nós temos que ajudar aos mais velhos, aos mais novos, testemunhando com a nossa própria vida. Nós não podemos nos calar, nós não podemos nos esconder, nós não podemos nos intimidar. Ao ver que um jovem está trilhando um caminho que ele vai se afastar de Deus, nós temos a obrigação de chamar esse jovem e falar: olha, se você continuar por esse caminho, você vai se perder.
Nós temos que assumir essa responsabilidade de exortar aos mais jovens a viverem uma vida de fé e confiança em Deus. E temos que testemunhar das grandezas ou das grandes obras que Deus já fez em nossas vidas. Nós temos que orar pelos mais jovens. Nós temos que levantar a nossa voz. Nós temos que dar testemunho da nossa vida. Nós temos que apontar o caminho da fé para eles. Os mais jovens, adolescentes, até mesmo as crianças, devem se dedicar e se comprometer a conhecer a Deus, que criou todas as coisas pelo seu poder, e devem viver segundo a palavra. Devem aprender a confiar em Deus desde a sua mocidade, desde a sua infância. Os mais jovens precisam trilhar o caminho da fé genuína em Cristo Jesus, da fé na palavra, e devem se tornar aptos para de fato anunciarem o Evangelho de Cristo. Devem usar sim o seu vigor físico para ir onde os mais velhos já não conseguem ir, por causa da sua fraqueza física. Mas devem ir debaixo do conselho daqueles que têm experiência com Deus. Uma geração diz: por toda a vida confiamos em Deus até aqui e Ele nos ajudou. A outra geração diz: também confiaremos em Deus por toda a nossa vida, com a certeza de que Ele nos ajudará. Que a vida desse velho salmista nos inspire a confiar em Deus até que Jesus venha. Amém? Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Como eu disse, eu falei bastante. E eu quero orar nesse instante. Eu quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos orar. Aleluia. Senhor Deus, nós somos muito gratos, ó Pai. Nós te louvamos, ó Deus, porque a Tua palavra nos diz claramente que ninguém é dispensável na Tua obra. Todos têm importância e têm um papel na Tua obra, Senhor. O Senhor tem um plano para usar a cada um de nós, ó Deus, tanto os mais velhos como os mais novos. E por isso te damos graças, ó Deus, porque temos a oportunidade de aprendermos aqui, Deus, a olharmos, uma geração a olhar para outra geração, e respeitar, Pai, e amar a Tua obra realizada em cada uma dessas gerações, ó Deus. A Tua palavra claramente nos diz, através do profeta Joel, naqueles dias, quando o Senhor derramaria do Teu Espírito, e o Teu Espírito está em nós, os velhos teriam sonhos, e os jovens, ó Pai, teriam visões, e nós entendemos isso, que pelo Teu Espírito estar derramado em nós, e habitando em nós, aqueles que são mais velhos, ó Pai, ainda podem e devem sonhar com o fato de serem instrumentos usados por Ti, Senhor, na Tua obra, Deus. Não a idade e as limitações físicas não são um impedimento para que os mais velhos continuem sendo usados por Ti, assim como os mais novos, ó Deus, o fato de serem mais novos, mas aprenderem com os mais velhos, a idade não é um limitador para que eles não possam realizar a Tua obra com sabedoria, porque eles vão aprender com os mais velhos. Eles, como Paulo se assentou aos pés de Gamaliel para aprender, assim também que essa geração aprenda a sentar aos pés daqueles que têm experiência contigo, que Te amam e que são fiéis ao Senhor, e aprendam como falar, aprendam como evangelizar, aprendam como anunciar o Evangelho, aprendam a viver uma vida de fé e esperança em Ti, para que esta geração, Senhor, esta nova geração, possa ser alcançada pelo Teu Evangelho, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não simplesmente anula uma geração para favorecer a outra, mas o Senhor une as gerações para que a Tua obra se realize nesta terra, Pai. Que nós, ó Pai, possamos olhar para este velho salmista e sermos inspirados por ele, ó Deus, nesta vida de fé e confiança em Ti, durante toda a nossa vida. É isso que nós te pedimos, que durante toda a nossa vida nós possamos confiar em Ti. É assim que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.
Amém. Glória ao nome de Jesus.